Meninas, nós vamos entrar agora nas operações dos números decimais, né? Nós vamos começar com adição e subtração com números decimais. O que a gente tem que levar em consideração para responder uma operação? Eu vou começar explicando a colocação do número. Na adição e na subtração, as vírgulas e os números têm que ficar um embaixo do outro certinho. Então, por exemplo, aqui, ó, o número 253,75 e 62,95. Observa que a vírgula está uma debaixo da outra. Então, toda vez que eu tenho uma adição ou uma subtração, eu tenho que lembrar isso daqui. Que a minha operação, ela começa sempre nessa ordem. Eu tenho que respeitar número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula. Aí você vai fazer a sua conta normal. 5 mais 5, 10, sobe 1. 10 mais 7, 17, sobe 1. 3 mais 3, 6. 5 mais 6, 11. Terminou a sua adição, você vai apenas repetir a vírgula. Tá vendo, ó? Vírgula debaixo de vírgula. Tanto a adição quanto a subtração, você vai resolver do mesmo jeito. Não muda nada. Você vai resolver a adição e a subtração da mesma forma, lembrando que a vírgula você vai colocar uma embaixo da outra. Não muda. Dando continuidade, nós temos a multiplicação e a divisão de número decimal. Dentro da multiplicação e da divisão, existem algumas peculiaridades. A multiplicação até que ela é bem simples. Eu vou dar um exemplo com o próprio exercício da página 171. O exercício 1 fala assim, ó, calcule quanto que é 5,12 vezes 4. Na multiplicação, você não precisa colocar número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula, não. Isso não faz diferença. Você vai fazer a multiplicação normal. 4 vezes 2, 4 vezes 1, 4 vezes 5. Terminou a sua multiplicação, você vai contar quantos números tem depois da vírgula. 1, 2. Aí você vai contar duas casas da sua direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Então, ó, 1, 2. Coloca a sua vírgula, ok? Vamos fazer uma operação agora com um número um pouquinho maior. Vamos fazer, se eu tivesse lá, igual a número, a letra D da número 1. 2,58 vezes 3,7. Eu vou fazer novamente a multiplicação normal. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 5, 35. Com 5 que subiu, 40. 7 vezes 2, 14. Mais 4 que subiu, 18. Multipliquei o 7, agora eu vou multiplicar o 3. Lembrando que eu tenho que deixar uma casinha vaga aqui. 3 vezes 8, 24. Sobra 2. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Essa primeira parte é a nossa multiplicação normal, não faz diferença. Agora eu vou somar. 0 mais 4. 8 mais 7. 7 mais 2. Lembrando, agora eu tenho que colocar o quê? A vírgula. Para mim colocar a vírgula, eu tenho que contar quantos números tem depois da vírgula. Então, ó, eu vou contar tanto os de cima quanto os de baixo. Então, ó, 1, 2, mais 1 embaixo, 3. Então, eu vou pular 3 casas de trás para frente, ou da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3. A minha vírgula fica aqui. Então, na multiplicação, você não tem que colocar, tá vendo? Ó, número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula certinha. Você vai fazer isso só na adição e na subtração. Na multiplicação, você vai fazer a conta normal. A diferença é que quando você for colocar a vírgula, você tem que contar quantas casas tem depois da vírgula. Tudo bem? Já na divisão, já entra um pouquinho, né, de cuidado. Até porque a divisão em si,
ela já é um pouco mais complexa que as outras operações. E ela precisa de um cuidado maior porque a gente tem certas situações. Então, por exemplo, eu vou começar novamente explicando para vocês o exercício agora da página 177. Vou explicar o próprio conteúdo pelos exercícios que vocês estarão fazendo. Então, eu tenho lá o exercício 1. A letra A é uma operação simples, ó. 18 dividido por 4. 18 dividido por 4. 4 vezes quanto na tabuada? Vai chegar perto de 18. 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. Vou diminuir agora. 18 menos 16, sobra 2. Toda vez que sobra resto numa divisão, eu tenho que acrescentar um zero e pôr uma vírgula. 4 vezes quanto que dá 20 na tabuada? 4 vezes 5. Ou seja, deu uma divisão com o número decimal. Esse aqui vocês já estavam acostumados, é bem simples. Vamos partir agora para letra E. Na letra E, o que a gente observa? De um lado tem um número com vírgula, mas do outro não tem. Primeira regra da divisão. O que eu tenho que ter? Tem que ter vírgula dos dois lados e tem que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula dos dois lados também. Então, a primeira coisa que eu observo, tem vírgula de um lado, não tem do outro, eu tenho que acrescentar a vírgula. Acrescentei. Agora, eu vou observar. Tem quantos números depois da vírgula? Não é uma? Então, eu vou acrescentar um zero aqui. Eu vou completar as casas. Então, ficou, os dois lados têm vírgula, os dois lados têm a mesma quantidade de números depois da vírgula. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a vírgula e vou fazer a minha conta de divisão normal. Vou fazer 726 dividido por 300. 300 vezes que número chega perto de 726, ok? Então, não mudou. Lembrando que quem tem dificuldade na divisão, faça um rascunho. Faça lá 300 vezes 2, 300 vezes 3, para ver qual número chega perto dos 726. Outra característica das divisões com números decimais, que a gente pode também pontuar, são as divisões por número na forma decimal por 10 ou por potência de 10. Quando você está dividindo por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, você nem precisa efetuar a divisão. Basta observar a regrinha da vírgula. Lá na página 177, o exercício 2, ele pede isso para você. Ele quer que você resolva sem precisar efetuar o cálculo. Então, eu vou começar explicando a letra A. Tem lá, assim, um número, ó. 31,09 dividido por 10, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar. Quando é multiplicação, eu ando a casa para a direita. Como é divisão, eu ando com a minha vírgula para a esquerda. Então, ó, eu vou andar para a esquerda. Então, eu tenho assim. Então, vamos ver na prática como que isso funciona. Tá lá, 31,09. É divisível por 10? Eu gosto de falar a regrinha do zero. Quantos zeros tem? Não é 1? Então, eu vou pular a vírgula para a esquerda, uma casa. Ela estava aqui, ela vai passar para cá. Então, ó, a divisão de 31,09 por 10 é 3,109. Eu não preciso nem efetuar. Vamos pegar outro exercício? Outra letra? A letra D, ó. É 6,1 dividido por 100. Vamos pensar na regrinha do zero. São dois zeros. Se fosse multiplicação, você ia andar duas casas para a direita. Como é divisão, você vai andar para a esquerda. Então, vou pular dois números, porque eu tenho dois zeros. É a regrinha dos zeros. Professora, mas a hora que eu pular aqui, eu pulo 1, não tem outro número. Então, você coloca um zero. Ó, pulei 1, pulei 2. Para não ficar essa vírgula doida, assim, perdida no tempo, você acrescenta outro zero. Então, não tem número suficiente, você acrescenta zero. Tudo bem?
Então, essa é as nossas operações com números decimais, da adição, subtração, multiplicação e divisão. Apenas a divisão que precisa de um carinho maior por parte de vocês. Lembrando que, na divisão que não for por 10, por 100, por 1000, que você tem que efetuar o cálculo, você tem que observar. Primeira regra, vamos lá revisar? Se tem vírgula de um lado, eu tenho que acrescentar a vírgula, então, do outro. Então, os dois lados tem que ter a vírgula. Então, eu tenho que igualar com a vírgula e igualar as casas. O que é igualar as casas? Igualar as casas eu tenho que ter do mesmo lado a mesma quantia de números depois da vírgula. Então, eu tenho que igualar as minhas casas. Ok? E assim nós finalizamos as nossas atividades e o nosso conteúdo com as operações dos números decimais.